Pessoal, boa tarde para uns, boa noite para outros. Vamos iniciar. O pessoal está entrando. Carla, boa noite, tudo bem? Aguardar o pessoal entrar para o nosso quarto encontro do AGDP Antirracista. Felipe, nosso coordenador do NUDH, aqui da Defensoria Pública de Goiás, entrou, boa noite. Clarissa, querida amiga lá da Defensoria da Bahia. Aguardar um pouquinho o pessoal entrar para a gente iniciar esse quarto encontro do AGDP Antirracista, que hoje tem dois convidados especiais. Ambos são da região nordeste do nosso país. Nós vamos aprender muito hoje com os nossos dois convidados. O primeiro convidado nosso já entrou, Defensoria Pública do Piauí, presente. Aqui a Carla falou, deu um oi. Aguardar mais um pouquinho enquanto as pessoas entram. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Nossa segunda convidada também já entrou. Consegue me ouvir bem? Se puder mandar um feedback aí nos comentários que está ouvindo bem, que logo mais a gente inicia. Carla falou que sim. Beleza. Ótimo. Para a gente não perder tempo, porque eu acho que nós temos muito a aprender com os dois convidados de hoje, eu já vou fazer o convite para o nosso primeiro convidado, Dr. Gilmar. Aceita o convite? A gente vai conversando um pouco, deixa eu organizar. Maravilha, boa noite, meu amigo. Oh, boa noite, querido. Boa noite a todos e todas. Obrigado por estar presente com a gente, mesmo que em ambiente virtual, e disponibilizar aí um pouco do seu imenso conhecimento sobre o tema que a gente vai tratar hoje. Enfim, hoje é o nosso quarto encontro do AGDP Antirracista, é um projeto da nossa associação goiana, né, dos defensores e defensoras públicas, e tem sido momentos de muito aprendizado e de troca. Eu como mediador e os convidados, né, Gilmar? E também com o Sim. pessoal que está nos assistindo. E hoje nosso tema é a atuação da Defensoria Pública em prol das comunidades quilombolas. Eu acho que você tem aí um currículo gigantesco de atuação, como o nosso querido amigo Johnny fala, você é um griot para a gente. Enfim, eu fico muito feliz por esse momento, por você ter aceitado o convite de participar do nosso projeto, né? Numa das defensorias que está iniciando agora no nosso país, tem pouco tempo, é uma das mais recentes, então eu agradeço, tá? Eu vou, eu vou fazer um pouquinho de introdução de quem é o Gilmar, para vocês entenderem. Gilmar é defensor público na Defensoria Pública da Bahia, né, do estado da Bahia. Ele é doutor e mestre em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica de Salvador. Não é isso, Gilmar? Qualquer coisa você me corrige. Exatamente. Ah, perfeito. Ele atua com pesquisa sobre comunidades quilombolas, pessoal, desde 2009. Então, aí são mais de 10 anos que ele está pesquisando a matéria e faz parte da atuação dele. Durante a live, a gente vai conversar sobre a atuação dele, lá na Defensoria da Bahia. Ele é autor de um livro que eu já tive o prazer de ler, enfim, sempre indico, tá? Direito dos Remanescentes de Quilombolas, né? Tá na segunda edição. O meu tá aqui Obrigado. assinadinho, grafado, e é uma maravilha. Eu acho que Gilmar é referência quando a gente fala em comunidades quilombolas, e é muito bom a gente falar com vocês que vieram antes de nós na Defensoria Pública e tem muito a nos ensinar. Tá, Gilmar?
Ele também é autor do verbete Direitos de Quilombola e Desenvolvimento, na segunda edição do Dicionário Desenvolvimento e Questão Social, e é membro da Comissão Especial de Assuntos Internacionais da ANADEP. Gilmar, eu vou Exatamente. agora abrir espaço para você, enfim, acrescentar o que quiser nessa primeira apresentação e também já te iniciar fazendo uma pergunta, né? Porque eu acho que tem pessoas que estão ouvindo que não atuam nas comunidades quilombolas e às vezes nem sabem mesmo o significado ou definição. Eu acho que Uhum. a sua primeira palavra já vem com essa indagação do que são as comunidades, né, quilombolas. E aí fica à vontade para falar. Enfim, a gente está aqui toda ouvido para aprender. Primeiro, a gente agradecer, né, pelo convite generoso, acima de tudo generoso, de uma figura das mais generosas dentro de todas as defensorias que eu conheço, Salomão, dessa geração que está aí já construindo um monte de coisas bacanas. Aí você é uma dessas pessoas que a gente, na verdade, já tem que prestar homenagem, sim, ao trabalho de vocês, do qual eu incluo Clarissa, do qual eu coloco Carla Andrade, que vai falar aqui hoje. Então já tem uma turma, né, Denise, são tantas colegas que Lívia, tantas pessoas, e você é uma dessas pessoas também que a gente já tem que prestar homenagem, inclusive porque em tão pouco tempo já tem tanta história, já tem tanta trajetória. Segundo ponto é que a gente não pode esquecer, mesmo sendo um momento auspicioso, né, falar com uma pessoa contigo, falar com os amigos que vão entrar aí, com a própria Carla, assistir a Carla, mas a gente não pode esquecer hoje de pedir a licença às ancestralidades e tudo mais, reconhecer que a gente vive uma tragédia com mais de 115 mil pessoas mortas, lamentar, né, das quais a gente já sabe que tem um número razoavelmente grande de quilombolas, inclusive mortos, né, inclusive aqui na Bahia. Né. Então, a gente tem que reconhecer isso, inclusive, como uma das facetas do nosso racismo estrutural do dia a dia, né? Então, todo dia a gente tem que, inclusive, lembrar isso, lembrar o quanto essa situação é dramática, inclusive, para os nossos quilombos. Os quilombos são exatamente esse encontro entre dois aspectos da cultura brasileira, já respondendo a tua pergunta, e, de um lado, o aspecto cultural, ou seja, essa relação que um grupo de pessoas contra o pacto colonial e a partir exatamente do processo violento da escravidão que nós tivemos, constituiu uma luta, né, uma forma de resistência em espaços geográficos, aqui na Bahia, distantes, né, sem muito acesso, mas, ao mesmo tempo, tem um aspecto econômico que eu acho sempre de colocar como importante, é que os quilombos têm uma relação também econômica com a sua produção, ou seja, são populações em que a sua economia não é voltada para um grupo, para o monopólio de um grupo, mas voltado para a própria coletividade. Então, eles produzem e distribuem a riqueza em coletividade. Ah, Gilmar, não tem propriedade privada? Ela tem, sim, tem propriedade privada, mas a produção em si, ela é administrada economicamente de forma coletiva. Perfeito, Gilmar. Nesse sentido, eu acho que algo que é muito importante e ainda que está em processo em vários estados é a questão do território, né? Que é a ligação com o território dessas comunidades. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco em relação a isso, ao direito à terra, foi objeto das suas pesquisas que eu li, enfim, explicasse para a gente essa relação com a terra e como que é feito esse procedimento na parte jurídica para que esse direito ao território seja efetivamente garantido. Na verdade, é um processo pelo qual se reconhece, né, um processo, não um processo combinatório, é um processo que chama-se declaratório, ou seja, se reconhece que essas pessoas, por essa vida coletiva, por essa cultura muito específica, têm um direito a ter acesso a essa terra.
E uma das coisas, um dos aspectos importantes da pesquisa que eu venho fazendo, que você falou muito bem, da pesquisa, ela vai mostrar como essas pessoas, na verdade, asseguraram essa terra, mesmo dentro de um Estado brasileiro que lhes nega todo o tempo essa terra. Então, é exatamente isso o objeto da minha pesquisa. Eu reconheço as dificuldades e aí a gente vai tentar ver como é que essas pessoas conseguiram construir o seu caminho, né, muitas vezes distante de políticas públicas, outras vezes ausente completamente de políticas públicas, né, sejam elas afirmativas ou universais. E a partir disso é que foi construída toda essa pesquisa que eu terminei esse ano, né, que eu concluí esse ano, que na verdade mostra caminhos para nós que somos do direito. Mostra caminhos que a gente deve começar a pensar em trilhar. Então, eu fui lá para aprender com eles. Perfeito, Gilmar. Eu acho tão importante isso, essa necessidade de trazer para dentro da Defensoria Pública, né, o atuar em prol dessas comunidades que você já relatou, sofreram todo esse processo, enfim, pavoroso da escravização e até hoje lutam por mínima dignidade, por acesso a essas políticas que você traz. E eu me lembro que nos meus estudos, teve não me recordo ainda em qual livro, você publicou um artigo sobre essa questão da assessoria jurídica da Defensoria Pública. Assessoria Jurídica Popular. Isso mesmo, no livro da RENAP. Isso, e lá você falava muito dessa questão da assessoria jurídica da Defensoria Pública da Bahia com a comunidade remanescente de Quilombo, de São Francisco do Paraguaçu, né? E você trouxe essa perspectiva do acesso à justiça, da Defensoria Pública ser esse local de acesso à justiça para essa população. Eu queria que você trouxesse para a gente, enfim, compartilhasse essa experiência com essa comunidade, como foi essa atuação da Defensoria da Bahia. Essa experiência, uma experiência logo no início, quando eu começo a trabalhar em 2009, é uma experiência que, na verdade, eu não sabia nada sobre o tema, desconhecia sobre o tema em 2009, e hoje eu sei 0,1% do tema. Então, assim, passados 11 anos, eu sou um eterno curioso desse tema, aprendendo, e agora que eu sei 1%, eu posso dizer que aquela experiência foi uma experiência muito rica para mim, naquele momento, porque aquela comunidade estava sofrendo várias violações, inclusive violações de parte de instituições policiais, né? Então, assim, eles estavam sendo hostilizados, tudo isso, e nós precisávamos, naquele momento, fazendeiros também, né? E nós precisávamos ter uma atuação. Só que esses conflitos, Salomão, não são conflitos em que você possa simplesmente, com uma ação judicial, e isso é que é importante, e eu sempre digo, assim, os colegas que estão aqui na Bahia também, as colegas do grupo que tem aqui na Bahia, nós temos a Vanessa, por exemplo, que é uma colega extraordinária, elas sacaram isso logo, eu demorei um tempão para perceber, entendeu? Elas são muito mais rápidas. Essa turma é muito mais rápida que eu, levei um tempão para perceber que não era a judicialização o caminho, que o caminho tinha que ser outro. E aí, quando eu percebi, a gente foi para dentro da comunidade, começamos um diálogo e começamos a tentar construir políticas. Então, a escola que estava lá era uma escola muito fragilizada, não tinha estrutura, não tinha um direcionamento, não cumpria aquilo que determinava as normas para uma escola quilombola. Então, por outro lado, nós não tínhamos também estrutura de posto de saúde, não tinha. Então, a gente foi ajudando a comunidade a construir através da atividade extrajudicial, de ofício e tal. Então, assim, isso não foi um ofício, 2 ofícios. Eu tenho até hoje ofício que eu nunca recebi resposta, tem 11 anos. Tá? Mas lá não tinha estrada, né? 2 anos depois se conseguiu a estrada, se conseguiu uma boa escola, tem uma boa estrutura escolar, se conseguiu alguns projetos interessantes. Então, a comunidade se desenvolveu muito a partir da própria luta, da estrutura de luta da comunidade, com a nossa assessoria. Então, nesse artigo que você fala, que é até um trabalho bem incipiente, meio assim, bem de início, de análise dos processos,
mas lá também está mostrando que eu tive um aprendizado de que o caminho era exatamente assessorar essas comunidades e não tentar levar aquilo que a gente sabia como informação para dentro delas, né? Porque o que a gente sabe é muito limitado. Perfeito, Gilmar. Eu acho que a gente aqui na Defensoria do Estado de Goiás está começando a atuar nas causas quilombolas, e quando você traz isso, na verdade, é um norte mesmo para a gente, no sentido dessa escuta, dessa oitiva das vivências, né, das comunidades quilombolas, e também essa aproximação com os poderes públicos, né, no sentido de efetivação, que você bem demonstrou, que Vanessa, que é uma querida, assim como a Clarice que está nos ouvindo, estão fazendo um trabalho belíssimo aí no GT de Igualdade Racial da Defensoria da Bahia, né, que recém foi criado. E eu acho que eu já troquei ideia com a Vanessa também algumas vezes, essa via administrativa, que inclusive vai ao encontro da nossa atuação prioritária extrajudicial, eu acho que tem sido um caminho que a gente aqui no Núcleo de Direitos Humanos tem tentado conseguir também o acesso a essas políticas públicas sociais, né? A outra experiência que foi um aprendizado disso, que logo que nós começamos a trabalhar em São Francisco do Paraguaçu, nós criamos uma comissão de acompanhamento das políticas, que foi uma comissão que durou um ano, mais ou menos, e que também foi que auxiliou muito, inclusive na política de segurança pública, na política de segurança alimentar, na questão de estrada. Então, assim, isso foi uma aprendizagem da própria comunidade quilombola, porque se resolve muitas questões dos quilombos através dos seus conselhos, através de conselhos, da construção de conselhos. Então, isso já foi um aprendizado que eu tive lá no Quilombo, que a gente acabou trazendo, e essa experiência acabou sendo muito rica para vários momentos da vida da gente, inclusive por uma concepção de audiência pública que a gente também construiu e que a gente utilizou mais recentemente aqui em outro Quilombo, quando a gente começou a discutir a própria questão de obras dentro do Quilombo. Então, assim, a gente começou a colocar questões ligadas vamos discutir através de audiências públicas. E a gente teve alguns sucessos em relação a isso. Não todos, quanto nós gostaríamos, mas sucesso. Sim, perfeito. Você falou muito bem, Gilmar, dessa questão de efetivação de direitos, enfim, da assessoria da Defensoria Pública, e citou a questão da pandemia bem no início da nossa live, né, que é algo, enfim, super triste que a gente está vivenciando e que atinge, de certa maneira, né, e bem forte as comunidades quilombolas. Então, a gente já tem notícia de casos, inclusive de óbitos aqui, que foram mapeados por articulação, né, pela CONAC. Muitas vezes não é nem o poder público que acolhe essas demandas, né? E é uma importância muito grande a atuação da Defensoria Pública nesse momento. Eu queria que você falasse um pouco de quais mecanismos de proteção a Defensoria Pública ela pode se valer para fim de garantir dignidade a essas comunidades. Aí tem uma coisa que eu preciso citar assim, obrigatoriamente. A GTI, que é coordenada pela doutora Vanessa, mas que também tem a Clarissa, tem vários outros colegas que trabalham, que atuam eximiamente, tiveram a ideia logo no início da pandemia e oficiaram todas as comarcas onde tinham comunidades quilombolas. Eu oficiei a que eu estou mais vinculado, mas elas e eles oficiaram todas as comunidades quilombolas, para que todas as cidades, as prefeituras onde tem comunidades quilombolas, para que tomassem medidas preventivas em relação a isso. Nós alcançamos 100% de êxito? Não, inclusive porque nós temos notícias de óbito, mas a gente conseguiu fazer uma rede de cobertura interessante. No caso meu especificamente, nós fizemos alguns movimentos que foram muito interessantes. Por exemplo, nós fizemos esse mesmo modelo de ofício, roteiro de ofício, fizemos alguns ajustes para a questão local, porque eu tenho aqui um quilombo periurbano, né? Não é um quilombo rural, tipicamente, como é São Francisco do Paraguaçu, como é outros lugares, mas um periurbano. E a gente fez um ofício num sentido. Tivemos resposta do ofício. Em diálogo com a prefeitura, nós conseguimos um veículo que fosse para lá para fazer
o levantamento da situação, fazer coleta de exames e tal. Tivemos resposta disso, inclusive com indicadores de pessoas com Covid. Até agora não tivemos notícia de óbito aqui no nosso quilômetro, no quilômetro daqui, mas tivemos notícia. E esse material acabou sendo utilizado numa outra ação que nós conseguimos eliminar no Tribunal de Justiça, informando exatamente o número de pessoas com Covid. Então, assim, esse trabalho extrajudicial, a gente também não quer dizer que a gente abra mão de defender a jurisdição, mas o extrajudicial é fundamental num momento como esse. Perfeito, Gilmar. Eu queria que você citasse um pouco da atuação em relação ao caso da comunidade Quingoma, porque foi bem noticiado, né, a atuação brilhante da Defensoria da Bahia, e foi um reflexo do que essas comunidades podem também passar durante esse período de pandemia. Então, se você pudesse falar um pouquinho do que foi essa atuação para a gente, às vezes está se repetindo em outros estados, inclusive. Sim. Foi exatamente nessa comunidade, que é a comunidade Quingoma, que é aqui em Lauro de Freitas, onde eu atuo, que nós conseguimos inicialmente esse atendimento em relação à Covid, né, para que fosse um carro, a prefeitura tem um veículo específico para a saúde, eles foram lá e examinaram. Nesse meio tempo dessa informação, surgiu a história de uma estrada, de uma via que estava abrindo dentro da comunidade. Agora, imagina, Salomão, olha a situação. Você está dentro de sua casa e aí vai passar uma estrada na porta da tua casa, com toda aquela movimentação, com rachadura, a gente tem foto de rachadura de casa rachando, pessoas sendo informadas de que elas têm que sair do imóvel, entrando. Então, nós entramos com a ACP, que eu achei que era a medida mais adequada, já que a gente está falando de desapropriação, né? E não conseguimos eliminar em sede de primeiro grau, e eu recorri para o tribunal. E o argumento fundamental foi exatamente essa informação constante de que havia já casos, inclusive dentro da comunidade, de pessoas já com Covid, e que isso aumentaria o risco para a própria comunidade. E esse argumento foi acolhido pelo Tribunal de Justiça, pela desembargadora, que fundamentou a decisão e dá suspense, por enquanto, a obra por conta disso. Mas veja, essa dificuldade em relação a isso é uma dificuldade que a gente tem em todo o estado da Bahia, todos os lugares. A gente tem sempre obras exatamente nessas comunidades, e aí é uma das características também da comunidade. São comunidades que conservaram muito o seu meio ambiente, exploraram, né, com sustentabilidade, digamos assim, e a partir dessa relação que elas têm, né, que é exatamente uma relação mais próxima com a natureza, essa relação que não exaure os recursos, são comunidades extremamente exploradas por conta disso. E atacadas, né, por conta disso. Sim, perfeito. Gilmar, infelizmente a gente está caminhando aí para os 5 minutos finais da sua primeira participação. Eu estou avisando mais ou menos só para você ter uma noção do tempo, mas eu queria muito que você falasse para a gente sobre, foi objeto da sua tese de doutorado, fizesse considerações acerca do bem viver. E o que é isso em relação às comunidades quilombolas especificamente? Primeiro, assim, vou tentar falar muito rapidamente, porque esse é uma parte, um cerne da minha tese, é de que há um certo desgaste do estado de bem-estar social e o neoliberalismo ele não é capaz de responder às demandas humanas. E que há uma necessidade não de a gente construir um caminho de mais consumo, de mais serviços, de mais objetos inúteis, mas de reconhecer que nós precisamos de muito pouco para viver e que essas comunidades quilombolas apontam um caminho. Não é algo definido, já uma estrutura, eu até digo que é um estatuto a ser construído. Escrevo na minha tese que o bem viver juridicamente é um estatuto a ser construído, de forma a que todos nós, e aí é mais do que uma fala minha, é um convite para ti, que eu tenho certeza que tu vais abraçar, é um convite para a nossa próxima convidada, que eu vou ouvir aqui atentamente, para que a gente construa esse estatuto a partir do olhar dessas comunidades, da simplicidade com que eles vivem, não é simploriedade, mas da simplicidade, e do reconhecimento de que a natureza, que tudo que está na natureza é uno.
estamos todos juntos, todos no mesmo barco, e não temos para onde ir, não temos outro lugar para ir. A Terra é nossa, o planeta é nosso, e nós temos que fazer com que a gente sobreviva com ela, com a Terra. Né? E não é à toa que a Terra é feminina, porque realmente é a relação que a gente precisa ter, é uma relação feminina com a vida. É a relação de reprodução mesmo, de reprodução da paz, de reprodução e não da destruição. Nossa, perfeito, o convite mais que aceito. A Carla já falou, tá aceito o convite. E eu acho que é isso, né? A gente aprende muito nessa caminhada, Gilmar. E trazer isso, essa questão do pluralismo mesmo, você traz isso no seu estudo, né? Do pluralismo jurídico, de saber o que essas comunidades têm a nos ensinar, né? E conseguir colocar em prática a construção dessa sociedade mais fraterna, que respeite o direito dessas pessoas, eu acho que é um objetivo nosso da Defensoria Pública, né, como um todo, e um objetivo de atuação que eu tenho mais do que aceito e a gente segue junto de mãos dadas. Eu quero agradecer muito sua presença. Eu acho que a gente vai ter próximos encontros. Você sabe o carinho que eu tenho por ti, a admiração que eu tenho por ti, enfim, desde quando nos conhecemos. E foi algo que a ANADEP me proporcionou e eu só tenho a agradecer nesse período de caminhada. Muito obrigado. Vou te dar os 2 minutinhos para suas considerações finais. Fala o que tiver no seu coração, enfim, com esse sorriso aí no rosto, a gente está aqui para te ouvir. Obrigado. Eu vou deixar você se despedir e depois eu chamo a Carla, que é a nossa segunda convidada. É só desejar a Carla aí também, sucesso aí, quer dizer, na verdade reconhecer que com certeza ela vai fazer uma sucessão aí, vai ser maravilhosa, porque é uma menina de ouro, extraordinário, vai dar show, e dizer que estou muito feliz e com muita vontade. Eu já estive em Goiás, já estive em Goiânia, quero retornar logo, temos até datas marcadas, né, para retornar a Goiânia, né? Quero voltar aí para Goiânia. E a ANADEP está chegando no próximo ano, a gente está esperando todos vocês. Vamos fazer um aquilombamento aqui. Com certeza. E sem essa pandemia, dar esse abraço fraterno aí para todas e todas, para as pessoas queridas aí, que eu já recebi até contato de pessoas de Goiás e tal. Então, eu quero dizer que estou aí querendo muito voltar a Goiás, voltar a Goiânia. Tive recentemente em Tocantins, foi muito bem recebido em Tocantins. Criei laços de amizade aí já com o centro. Então, daqui a pouco eu estou de volta aí. Grande abraço. A gente aguarda aqui no nosso cerrado, viu? Pode vir, que estamos aqui de braços abertos e tomara que no período essa pandemia já tenha passado e a gente possa, enfim, aproveitar ao máximo. Obrigado, meu amigo. Eu vou chamar a Carla agora para a gente iniciar a segunda parte. Muito obrigado, viu? Obrigada. Esperando aqui. Bom, pessoal, agora a gente vai para a segunda parte. Deixa eu achar aqui Carla para fazer o convite. Gilmar já adiantou um pouco, né? Quem é Carla? Vamos aguardar ela chegar. Oi! Maravilha! Estão me ouvindo bem? Tá ótimo, ótimo. Ai, que bom. E trazendo notícias boas do Piauí, né, Carla? Sim. Da Defensoria Pública do Piauí. Carla foi uma amiga que eu encontrei virtual também, nesse período que a gente teve um primeiro contato e, assim, foi muito reconhecimento, né, de atuação, enfim, até como pessoa. Carla, admiro profundamente também, e Carla, ela traz no currículo dela, gente, algo muito importante que eu acho que é exemplo para a Defensoria. Eu falei isso desde a primeira vez que ela me apresentou, e hoje eu estou até com uma camiseta que ela me enviou de um projeto lindo, que vou até levar para vocês verem, Vozes dos Quilombos, a camiseta linda. Estou aqui. Especialista em Direitos Humanos e Democracia pela Faculdade Adelmar Rosado.
e é diretora atual das Defensorias Públicas Regionais do Estado do Piauí. Então, hoje, Carla, a gente está para ouvir, o Nordeste está nos ensinando, né, mais uma vez aí, na live de hoje, sobre como atuar em prol das comunidades quilombolas. Eu vou abrir para você falar, já com a primeira pergunta também, assim como eu fiz com o Gilmar, sobre como foi esse início da sua atuação nos quilombos e para os quilombos. Fica à vontade, a palavra é sua. Então, olha, eu só estou achando que meia hora vai me boicotar, porque a vontade é de falar bastante. Eu queria primeiro agradecer aqui a presença, eu já vi alguns colegas aqui da Defensoria, amigos aqui de Teresina, já vi o pessoal do movimento, estou feliz com as presenças, né? Defensores aí de outros estados também. Olha, conhecer o Salomão foi assim uma coisa muito bacana, porque tem pessoas que a gente assim tem a impressão que quem já nasceu amigo, né? Eu já nasci amiga do Salomão. A gente se deu bem de cara, a gente pensa muito parecido. E Salomão é um colega assim, extremamente acolhedor e agregador, né? Ele agrega as pessoas, ele reúne as pessoas que ele cata, assim, quem ele percebe que tem um perfil parecido, ele vai juntando e cá estou, e através de Salomão fiz amizade com o meu amigo John, não está aqui, né, mas é uma figura Fiz amizade com o Gilmar através também do Salomão, e assim, tenho o maior orgulho de ser amiga do Gilmar. Eu tô assim, emocionada de verdade, não é? Vocês sabem que é verdade. Porque, gente, eu lia o Gilmar e nunca imaginei na vida que eu ia ser amiga do Gilmar, né? Eu utilizei o livro do Gilmar, que está aqui também, o meu livrinho, né? Não tem dedicatória, viu, Gilmar? Só fazendo aqui a reclamação. Mas eu utilizei o livro do Gilmar na escrita do projeto, né, do Vozes. Então, assim, quando a gente já estava um tempo, porque Salomão, né, me agregou no grupão da igualdade étnico-racial. Para quem não sabe, é um grupo de WhatsApp, onde tem defensores de todas as regiões, e foi um grupo, assim, Salomão, muito bom de pertencer, porque, olha que interessante, eu fazendo aqui as minhas lutas aqui, né, e tentando traçar estratégias de atuação. E aí, quando eu achei o grupo que você me adicionou, eu vi que tinha vários defensores pensando igual, passando pelas mesmas lutas e questões, e assim, eu me senti nesse espaço aqui, eu pertenço, né? Eu posso ser eu. E aí eu já estava com um tempo ali no grupo, já me sentindo super à vontade no grupo, quando eu descobri que o Gilmar do grupo era esse Gilmar. Então, Gilmar, foi muita emoção, viu, naquela tarde que eu descobri. Só fiquei triste realmente porque eu vi que Salomão tem a sua dedicatória, eu não tenho. Mas a gente vai resolver esse problema. Venham para o Conatec, todo mundo junto, e Gilmar faz a dedicatória aqui em Goiás. Olha que maravilha. Não é? Pronto. Vamos resolver esse problema. Tá dando eco aí para vocês, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Não, tá ótimo. Para mim tá ótimo. Vamos continuar, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de ouvir a fala do Gilmar aqui antes, porque ele foi falando do início da experiência dele e se aproxima muito do meu começo, né, com esse trabalho com as comunidades quilombolas. E ele é uma referência para todos nós, defensores. É um mestre do assunto, eu sou um aprendiz, né? E quando eu vejo que o que eu tenho para falar vai no rumo do que o Gilmar já viveu, então eu começo a sentir que estou no caminho certo, isso é muito bom. Mas, assim, o meu início, os primeiros contatos com as comunidades quilombolas foi muito essa questão, eu não sabia nada, né? Não entendia a temática e, entretanto, como uma defensora pública, uma pessoa que deve promover os direitos humanos, né? Eu precisei compreender
como eu poderia ser útil, como eu poderia servir, né, a essas comunidades. E a primeira defensoria que eu assumi, ela fica no sudeste do Piauí, e numa região bem na Caatinga mesmo. E quando eu cheguei lá, quando eu cheguei em São João do Piauí, que se chama a cidade, estava assim, fervendo a cidade com a chegada das empresas de energia eólica e energia solar. Então, assim, só se falava nesse assunto. E essa promessa, né, de era uma energia renovável, tinha todo um glamour, né? Agora a coisa vai, né? O PIB vai triplicar, e era a grande novidade da cidade, de todas as cidades, que eram termos que formavam a comarca. Só que as pessoas que me procuravam na defensoria eram pessoas que estavam sofrendo muito com o impacto desses grandes empreendimentos. E quando eu ouvia os relatos, eu ficava, nossa, eu não gosto nem de lembrar do que eu senti, porque era uma angústia, sabe, profunda, de não saber o que fazer. Eu me sentia tão pequena diante daqueles problemas, e ao mesmo tempo eu tinha certeza que eu não tinha o direito, né, de me acovardar. Eu tinha que achar a solução, o caminho, enfim, gestar, né, uma defensora pública e parir essa defensora que eles precisavam, porque tinha que nascer, né? Eu tinha que descobrir esse caminho. E aí eu fui removida para Oeiras, que é a cidade que eu sou titular até hoje, que eu sou apaixonada por Oeiras, e aqui, para quem não é do Piauí, eu vou dizer que Oeiras foi a primeira capital do Piauí. É uma cidade histórica e é nada mais, nada menos do que a terra de Esperança Garcia, que é a nossa grande heroína, né? A primeira advogada do Brasil, reconhecida pela OAB, era uma escrava que escreveu uma carta para o governador da província, na época, relatando os maus tratos e pedindo pela vida dela e dos filhos dela, enfim. Uma resistência, uma força, uma garra. E Oeiras, né, não só Oeiras, mas todas as cidades ao redor de Oeiras, próximas, dos termos e nas comarcas vizinhas, tem muitos quilômetros. Tem muitos quilômetros. E aí, lá ali na minha chegada, na cidade, me adaptando, aconteceu uma situação que é clássica do nosso racismo estrutural, né? Que foi, eu fui muito bem acolhida pela sociedade, de uma maneira geral e tudo, mas algumas pessoas me procuraram para me alertar, né? Que eu deveria ter cuidado, porque tinha muitas comunidades de quilombolas na região e que eram pessoas zangadas, briguentas e, aspas, cheias dos direitos, né? É um pessoal cheio dos direitos, foi a expressão que me disseram, e isso me causou um desconforto terrível, porque, e aí fica muito nítido como a gente é tratado com privilégios, né? Que a intenção desses alertas era de me proteger, de evitar possíveis aborrecimentos para mim, né? E, assim, um desconforto horrível que eu senti, porque eram pessoas que eu deveria estar ao lado, defendê-las, e se eu silenciasse diante daquilo ali, eu estaria sendo conivente com um racismo horrível, né? Não é preconceito, é racismo mesmo, é um racismo que rotula essas pessoas com qualidades negativas na tentativa de inibir que elas reivindiquem direitos e que tenta meio que colocar acima disso, né? Não, cuidado, né? Não dê muito espaço, senão eles vão fazer barraco lá na sala da defensoria. E aí foi que eu percebi que eu tinha que conhecer as comunidades, né? Fui me aproximando dessas comunidades, foi um movimento espontâneo que está acontecendo. Eu digo a vocês, quando eu visitei as primeiras comunidades e fiz os primeiros contatos com as lideranças quilombolas na região, eu não tinha noção que a gente ia chegar onde nós estamos agora, com esse projeto em andamento, né? Eu só queria legitimar, né, minha atuação de defensora dos direitos humanos. Eu precisava conhecer a realidade deles. E aí, nos
contatos, nos diálogos, rodas de conversas, fui e vou ainda constantemente a muitas comunidades. Aquela, assim, muito nítido, assim, de que havia uma distância enorme entre os direitos que já estavam previstos, né, na legislação, na Constituição, e na conquista desses direitos, que era uma luta diária, em que os direitos só estavam no papel, que ninguém reconhecia a legitimidade, né? Que ninguém reconhecia a legitimidade dos costumes, das tradições, e não respeitavam verdadeiramente o modo de ser dessas comunidades, o modo delas de se relacionar com o local em que elas vivem, com a terra, com as outras pessoas, com o coletivo, as relações sociais. Não havia um entendimento, né? Se não havia entendimento, o respeito muito menos. Então, uma cena muito comum mesmo aqui no Piauí, eu não sei se vocês já perceberam isso por aí, que era o reconhecimento, não da propriedade, por isso a gente ainda está lutando muito, mas o reconhecimento, assim, da posse, né, tudo bem, a gente vai ser legal, vocês vão ficar aí nessa terra, mas, né, tinham os mais, umas condições, e aí queriam impor práticas que não significavam absolutamente nada para aquelas comunidades. Então, é muito comum você ver comunidades que toparam fazer práticas religiosas que não são da religião de matriz africana, para poder não segurar a posse da terra. E aí eles fazem, às vezes vão à capela, a uma missa, a uma celebração evangélica, né, dependendo da comunidade, e mais tarde, tipo 10 da noite, é que eles vão para os terreiros. Então, eu acho isso de uma violência absurda, de uma falta de respeito, de compreensão, E, então, Gilmar, nessa hora, eu me dei conta de que a minha atuação ia ser muito mais útil se fosse de forma extrajudicial. Porque as instituições não estão preparadas para, em raras exceções, né? Há exceções, claro, mas as instituições não estão preparadas para essa compreensão desse modo de ser, de viver dessas comunidades. E aí eu fui, né, procurando livros, procurando fontes, procurando melhorar minha atuação. E tem um livro que eu gosto muito, que é um livro de um juiz da AJD, o André Augusto Bezerra, que é esse aqui, que ele fala sobre os povos indígenas e direitos humanos, mas que em muitos e muitos capítulos do livro a gente encontra respostas porque a gente precisa para as comunidades quilombolas também. E ele fala uma coisa que é bem comum a gente observar. Existem duas lutas para essas comunidades. É a luta pela escrita do direito, e algumas escritas já têm, né? Constituição, Estatuto da Igualdade Racial, né? E Resolução número 8, enfim. Temos direitos previstos em lei, mas a segunda luta é que essa escrita seja interpretada e aplicada de maneira que satisfaça os interesses da comunidade. Porque o que eu via, e acredito que vocês veem também, é uma aplicação, uma interpretação da lei, uma aplicação da lei para inglês ver, né? A gente fez isso aqui que a lei determina, então a gente já fez. E interpreta aquela lei de uma maneira completamente distante do que são os interesses da comunidade e as necessidades daquela comunidade. Então, eu percebi que havia essa necessidade que eu servisse de ponte, né? Que eu usasse o meu lugar de privilégio, que, querendo ou não, era uma pessoa que era respeitada, mas respeitada ali no local em que eu estava atuando, e que eu servisse de ponte entre essas comunidades e as autoridades que, para uma demanda ou outra, fosse a autoridade responsável por resolver aquele problema. E que essas autoridades se sentassem para escutar, para ouvir, né? Porque ninguém, nem eu, nem eles, e nem eventualmente um juiz numa ação judicial, teria a condição de dizer o direito, né? Com autonomia, eles têm autonomia para dizer o que é justo para a minha comunidade, dentro do meu modo de viver, o que é justo,
O que é que vai satisfazer as nossas necessidades? Então, eu fui construindo essa relação que, quando eu me dei conta, já tinha uma cumplicidade, uma confiança muito grande entre as comunidades quilombolas e a Defensoria de Oeiras. Uma relação muito bonita mesmo, muito próxima, né? Eles sabem onde me encontrar, eles sabem que eles contam comigo, e isso me orgulha muito, sabe? Porque foi uma relação que a gente construiu, não foi nada imposto, não foi... Nasceu e deu certo, e a gente se respeita muito. E aí, assim, a gente já passou por vários momentos, desde então, várias lutas, sempre eu indo até a comunidade, mas eu queria trazer aqui, para exemplificar, uma que, assim, que marcou muito, foi no quilombo Fazenda Frade, Canto Fazenda Frade. O pessoal desse quilombo entrou em contato comigo para dizer que tinham fechado a escola do quilombo, né? E eu estava de férias quando eles falaram comigo. E aí eu tentei dizer algumas coisas, tentei orientar, e de vez em quando vi uma mensagem: a gente está aqui na escola, sentado no pátio, a gente não vai sair daqui, não vamos deixar fechar a nossa escola. E aquilo ali me angustiando, porque eu não estava lá. E aí, quando eu cheguei de férias, cheguei numa segunda-feira, na segunda-feira à tarde eu fui, né, lá no quilombo. E eles estavam no pátio da escola, e eu lembro demais essa cena, que eu entrei na escola com uma agenda, uma caneta, e com uma cópia da resolução número 8, dobradinha assim na agenda, que as diretrizes básicas da educação quilombola, para conversar com eles e tudo, para tentar entender até onde que já tinham ido os diálogos, né? E aí, quando eu virei, quem estava entrando na escola? A Força Tática, que é a polícia, policiamento ostensivo, né, da Polícia Militar do Piauí, entrando armados, fortemente armados, na escola. E ali, naquele momento, eu não pensei duas vezes, eu tomei a frente, né, do grupo, tomei a frente porque eu sabia que eles não fariam nada comigo. Mas eu não sei até onde eles poderiam fazer, né, com o grupo da comunidade. Eu sabia que comigo eles não fariam, eles me conheciam, né, a gente se via, enfim, no fórum. E eu falei: gente, o que é que está acontecendo aqui? A gente está tentando manter uma escola aberta. E aí chega um grupo armado. E aquela conversa se estendeu até a noite e a escola ficou aberta. Né? A escola não foi fechada, está lá linda, maravilhosa até hoje. E eu me orgulho muito de, naquele momento, não foi planejado, foi uma coisa espontânea, mas de ter tomado a frente. E naquele momento eu acho que eu conquistei a minha posição de aliada das comunidades, né? E aí... Carla, eu vi essa sua postagem até nas suas redes sociais. Há pouco tempo você como uma das coisas bem impactantes nessa sua trajetória, né? E eu acho tão lindo, e essa assunção de responsabilidade como defensora pública, né, como defensora dos direitos humanos, que foi também um dos motivos que eu queria demais que você estivesse presente na nossa live, porque eu acho que quando você traz a questão de as instituições não escutam e não sabem lidar com aquelas realidades, as instituições do Estado a gente inclui defensoria pública, é algo que a gente tem que aprender e construir também dentro da defensoria pública. Por isso que esse momento é muito importante para mim e para quem está ouvindo aqui no estado de Goiás, viu, Carla? Pode continuar. Desculpa te interromper, mas eu tenho que fazer essa ponderação. Fique à vontade para interromper, viu? E aí, quando a gente viveu esse momento todo, que eu acho que minha ficha só caiu quando eu já estava lá em casa, sabe? Depois que já tinha... Foi que eu, enfim, me dei conta do que estava acontecendo realmente. E aí, logo depois desse momento, o defensor público geral, que é o defensor atual, que está aqui, já vi ele passando por aí, doutor Erisvaldo Marques, ele me fez uma proposta, né, que foi de formatar um projeto para acompanhar as demandas quilombolas, não só daquela região, né, em que eu atuava, mas no Piauí todo. E eu fiquei
receosa, com medo, porque é uma responsabilidade imensa, e até hoje eu tenho medo, viu? mas eu topei, né? Topei, e aí, enfim, ele ofereceu estrutura também, carro à disposição, montamos uma comissão que sempre vai comigo nos quilombos, e começamos a desenhar o projeto, que Vozes do Quilombo não à toa, porque a voz não é minha, né? A voz não é da Defensoria, a voz é dos quilombolas. E o que a gente precisa é parar para ouvir e entender, porque eles têm autonomia, né, suficiente para dizer como é que eles vivem, e o que é justiça para eles. E aí, nesse desenhar do projeto, a gente se reuniu com a SECOP, que é o Conselho Estadual, né, do Observatório Quilombola, com as lideranças, os movimentos. A nossa primeira grande reunião foi num quilombo grande que tem aqui, o Quilombo Costaneira, onde foram várias lideranças. Desenhamos juntos, né, tentamos encontrar os objetivos específicos desse projeto, pensando com eles. Foi um processo bem bacana de construção. Na redação do projeto, lá estava eu com o livrinho do Gilmar, na justificativa do meu projeto. Foi um livro muito importante para mim. O do Gilmar, o do André Bezerra, e esse aqui também, que é Constitucionalismo e Quilombos. É um livro de um professor da UNB, mas ele é piauiense, o Rodrigo Portela. E aí nasceu o projeto, em setembro de 2019. E quais são os objetivos, né, principais do projeto? A gente traça um roteiro para o semestre, fazemos uma viagem no bimestre para um quilombo que é escolhido, como um quilombo que estrategicamente, aquele momento é mais importante que a gente vá até ele. A gente passa um dia nesse quilombo, num círculo de escuta. Eu vou com a comissão e vamos para ouvir as demandas, e nós convidamos autoridades locais, né? E eles também vão para ouvir. Ninguém vai para fazer discurso. Vai todo mundo sentar na rodinha para ouvir o que eles têm para nos ensinar, porque a gente aprende demais, é impressionante o que eu já peguei dessas reuniões para a minha rotina, para a minha vida profissional. É impressionante. Então, assim, tem dado bons resultados, porque a gente faz, depois que há esse momento de escuta, a gente faz a mediação. Né? A autoridade municipal, o que você pode oferecer para resolver esse problema, né? Às vezes é um problema crônico, que já vem de anos. E é impressionante a reação de alguns momentos que a gente já falou, de um secretário municipal de educação, ou de saúde, ou até de um gestor municipal mesmo, de um prefeito que está ali, escuta e fica, né, de queixo caído. Eu não sabia disso. Eu não sabia que estava faltando isso, mas não sabia porque ninguém escuta, né? Ninguém para ouvir. Então, assim, tem tido bons resultados e, paralelo aos objetivos que são voltados para as comunidades, tem um objetivo que é voltado para nós, Defensoria. Porque, assim, quando a gente escolhe o quilombo lá do sul do Piauí, por exemplo, a gente convida o defensor que tem atuação naquela região para que ele vá conosco e para que ele se permita viver aquele momento de aprendizado. E ele vai perceber, inevitavelmente, que dentro de um gabinete a gente é uma formiguinha. A gente se agiganta quando a gente vai lá para a comunidade, quando a gente pisa lá. E quando a gente compreende o modo como aquela comunidade se relaciona, né? Com a natureza, com o próximo, com o vizinho. É tudo assim tão cheio de significado e de força e de energia que eu tenho certeza que é uma experiência muito rica para o defensor que vai, pelo menos os que já têm dado esse feedback para a gente, né? Tem sido uma experiência incrível. E aí eles se apropriam da pauta quilombola também, né? E se preparam para
né, a partir de então, receber em suas salas essas demandas e saber como agir, por onde começar, por onde ir. Então, fortalecimento do defensor, né, e é toda uma construção das saídas, das estratégias e do direito para atender as comunidades. Perfeito. Sim, pode falar. Eu ia falar que é um movimento do projeto e você como coordenadora, idealizadora, muito mais, e mais dessa necessidade do apoio institucional para a gente chegar até esses locais, né? Você trouxe muito bem marcado aí que a Defensoria Pública do Piauí institucionalmente abraçou e tomou uma postura antirracista, né, Carla? Que é até o propósito do nosso projeto aqui, é trazer essas experiências e essas práticas antirracistas dentro da Defensoria Pública. Isso, é importantíssimo. Então, esse movimento todo é um movimento de aquilombar mesmo a defensoria, né? Porque o aquilombar no sentido de nós, né, percebermos como é importante a gente resgatar a nossa história sob outros pontos de vista, né? Sobre o ponto de vista de quem só foi silenciado até aqui. E que tem que lutar tanto pelo mínimo assim, de dignidade. Então, é um resgate da nossa história, esse exercício de você descolonizar a sua mente. É importantíssimo para você entender que hoje, às vezes, eu lembro de alguma situação que eu disse, como é que eu não enxergava isso? Né? Eu não enxergava, então eu tenho certeza que tem muita gente por aí que ainda não enxerga. Então, tem que fazer esse exercício de resgatar a história sob outro olhar, esquecendo essas referências, né, eurocêntricas, buscando entender como os povos originários vivem, o que eles valorizam, as pessoas que vieram dos vários países africanos, né, e que chegaram aqui, todos eles tinham religião, costumes, tradições, princípios, e que foram apagados totalmente, e a gente vive hoje nesse infeliz contexto de racismo em todos os cantos, em todos os espaços, e lidamos com isso, vivemos com isso de uma maneira que quanto mais a gente se aprofunda nesse estudo, mais doloroso é, né, perceber o que acontece ao nosso redor. E é um caminho sem volta. Porque você, uma vez que... É porque tá no finalzinho. Tá e no aí... finalzinho. Então, eu vou só, para fechar aqui, trazer esses princípios, que eu acho que é uma reflexão importante de fazer. Eu tenho feito essa reflexão de um tempo para cá. Como nós estaríamos hoje? E assim, lamentavelmente, de janeiro de 2019 para cá, tudo piorou, né? Mas como nós estaríamos hoje se nós tivéssemos internalizado e naturalizado princípios, os princípios africanos, e que nós conseguimos perceber facilmente no quilombo, da ancestralidade, coletividade, solidariedade, circularidade e da oralidade. Um respeito ao próximo impressionante. É um respeito muito grande, um respeito com a terra, um respeito com o próximo, com a pessoa mais velha e que tem tanto a ensinar pela oralidade. E assim, eu acho que falta, né, talvez trazer mais esses princípios para dentro da nossa instituição, porque assim, nós, defensores públicos, defensores de direitos humanos, né, que devemos promover os direitos humanos, a gente não tem opção, não. A gente tem que se apropriar dessa pauta. Então, quanto antes a gente aprender, melhor. Vai ser melhor para todo mundo. A instituição vai sair fortalecidíssima disso. Vai ser outra realidade. E é isso, Salomão, que eu tinha para dizer. Lindo, muito obrigado mesmo pela presença, por compartilhar, enfim, uma prática como a sua, que seja exemplo, os colegas falaram, né, e que seja exemplo para outras defensorias públicas no país, projetos
você idealizou, enfim, que seja uma missão mesmo da Defensoria Pública fazer a diferença nessas comunidades. Eu vou finalizar, falta 20 segundinhos só, Carla, já te agradecendo imensamente, e dizendo também sobre a campanha Conexão Solidária da nossa associação aqui em Goiânia, foi feita em outras associações e que também atinge as comunidades quilombolas. A última doação, Preservando Segurança Alimentar, foi para eles. Então, pessoal, boa